Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, vamos para mais um React. Pós-jogo, mais uma vez, o professor Vitor Castanheira é quem concede a entrevista coletiva. Parece que o professor João Martins, depois daquela entrevista contundente falando sobre o sistema, foi colocado de lado. Cuida de outra coisa aí, professor João. E quem fala de forma mais comedida, na ausência do professor Abel, é o Vitor Castanheira. Então, ele concedeu uma coletiva ontem após a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba, uma entrevista, pelo menos na edição aqui da TV Palmeiras, eu não sei se foi cortada, se foi editada ou se foi só isso mesmo, menos de 4 minutos. Muito rápida, muito objetiva, imagino, ou talvez pouco interesse por parte da imprensa paranaense. O fato é que foi muito rápida, mas deve ter algum conteúdo, principalmente no que diz respeito à reação do Palmeiras, a reação do grupo, a reação moral, depois de uma sequência horrorosa de derrotas, né, e de resultados negativos. Vamos ver o que o professor Castanheira falou, então, após a partida de ontem. Sua opinião, o que foi fundamental para o Palmeiras sair hoje aqui de Curitiba com esse resultado positivo? Primeiro, o acreditar deste grupo. Sabíamos que não vínhamos numa fase positiva, mas também sabemos aquilo que valemos. Primeiramente tentamos dar, e por isso a nossa opção por iniciarmos com 3 zagueiros, darmos consistência à equipa, porque era o que estávamos a precisar neste momento. A gente falou no pós-jogo ontem, né? Quando o time bagunça, quando precisa arrumar um time, você começa pela defesa. Então, vamos fechar a casinha? Vamos fechar a casinha. Depois a gente vai reposicionando as peças. O Palmeiras está num processo de recomeço, porque a perda do Dudu foi algo que destruiu o sistema ofensivo do Palmeiras. O Rony parou de funcionar, o Rony dependia, mostrou, né? A gente não tinha essa noção, eu pelo menos não tinha, não sei vocês. O quanto ele dependia, não só do Dudu, mas também do Scarpa, né? Você perde o Scarpa de um lado, perdemos no fim do ano passado. O Dudu ainda fazia o Rony funcionar de alguma forma, ele entende a forma que o Rony se posiciona, e o Rony acabou se desenvolvendo em uma posição diferente do que a gente aprendeu a ver ele no futebol, né? Atuando pela beirada. O Rony atuando centralizado, o Dudu dava certo com o Rony, assim como o Gustavo Scarpa. Você perde o Scarpa de um lado, perde o Dudu do outro, o Rony se perdeu completamente. Então o Palmeiras está reconstruindo a forma de atacar. Desculpe. E com 2 atacantes, o Rony ainda precisa aprender a se posicionar. Então ele vinha muito mal, ele foi sacado e o Palmeiras passou a atuar com 2 atacantes. Ontem foi Lopes e Lopes, mas certamente um dos dois vai ser o Endrick, porque ontem o Endrick estava suspenso. Mas ao mesmo tempo não deixar de olhar para a agressividade ofensiva, e acho que o plano de jogo hoje correu na perfeição. Deu certo. Esse 3-5-2, jogar com uma dupla de atacantes mais centralizados e com muita mobilidade, né? Eles jogam mais próximos entre si, eles chamam a atenção da zaga adversária, eles invertem o lado, você dobra a chance de uma bola enfiada. Então é sempre uma opção interessante. É claro que você perde força no meio campo quando você tira um jogador do meio campo e coloca ele mais próximo à área, mas é aí que entra todo o posicionamento das outras peças, dos laterais, dos volantes e do meia, no caso o Veiga, que ontem teve muita liberdade. Então não sei se foi sabendo disso
se foi específico para o jogo do Coritiba ou se é uma tendência partir para esse desenho tático. Que eu acho que é uma ideia muito boa, principalmente porque você tem 3 zagueiros muito bons. Jogar com 3 zagueiros é ruim? Não, não é ruim. É defensivo? Não é defensivo. O que precisa é que tenha 3 zagueiros muito bons. Porque se você põe um terceiro zagueiro ali, o cara é meia boca, porra, você tá colocando um jogador de baixa qualidade num setor fundamental para a consistência de qualquer equipe. Agora, você tem 3 zagueiros bons, você pode recorrer a esse sistema sem problemas, desde que as outras peças entendam suas funções. E ontem o Zé Rafael e o Richard entenderam muito bem, preencheram muito bem os espaços. Os laterais, principalmente o Piquerez, que jogou demais ontem, né? Subiu quando era para subir na hora certa, se manteve firme na defesa, ganhou quase todos os duelos. Ou seja, ontem funcionou, né? Vamos sempre dar o devido desconto. Era só o Coritiba. Ninguém aqui está se iludindo, virou a máquina de novo. Claro que não. É um recomeço de trabalho. Então o Palmeiras já está recomeçando a montar um time, talvez, espero eu, já pensando em 24. Gassaneira, por favor, na saída do campo, o Rony chegou a dizer que o título realmente ficou muito difícil e matematicamente ficou mesmo. Para você, a partir de agora, a briga principal, apenas para garantir essa vaga aí direto na Libertadores? Falar do título, não é? Logicamente que os pontos que estão em disputa ainda são muitos pontos, não é? Matematicamente é possível? É difícil, claro que sim. Faltam 10 jogos, sabemos o que ainda está em disputa e nestes 10 jogos só temos um pensamento claro, que é lutar pela vitória em todos eles. Perguntas facinha de responder. Resposta simples, clara, objetiva, rápida, né? E é isso mesmo. Vai falar o quê? Não, vamos ser campeão brasileiro, tenho fé. Claro que não. Claro que é difícil, mas vamos continuar jogando. Até enquanto tiver chance, a gente fala em título. Ou a gente pensa discretamente em título. Aí quando as chances acabarem, e certamente elas vão acabar, talvez faltando 3 ou 4 rodadas, aí vamos partir de garantir o G4. Mas intimamente já sabem que o objetivo é G4. Acabou. E é importante G4, hein? Classificar para a Libertadores, mas entrar na 5ª ou na 6ª posição significa ter que jogar a pré-Libertadores. Na verdade, não é pré-Libertadores coisa nenhuma. É Libertadores, fase preliminar. E quando você entra na fase de grupos vindo das fases preliminares, isso significa que você vai entrar no pote 4. E entrar no pote 4 faz com que você entre no grupo de outros cabeças de chave, em vez de ser o cabeça de chave. Faz com que... E o Palmeiras, se entrar direto, é cabeça de chave. Pelas campanhas anteriores, claro que no ranking está bem posicionado e entra como cabeça. Se entrar pelas fases preliminares, entra como pote 4 e aí pode cair no grupo direto, de cara, no grupo do River Plate, no grupo do Flamengo. Não queremos isso, ninguém quer, né? E nem eles querem que a gente caia no grupo deles. Mas não é bom, então vamos garantir uma vaga no G4, sim. Qual que é a tranquilidade que esse resultado positivo traz para o Palmeiras para ele enfrentar o clássico, né, contra o São Paulo, que é um time que já eliminou o ponto da Copa do Brasil? Olha, logicamente, pelo ciclo que a equipa vinha a passar, logicamente que uma vitória era fundamental. Fazer uma vitória para quê? Para quebrar este ciclo, não é? E confiança. Logicamente que as vitórias trazem tranquilidade à equipa, trazem confiança, e é isto que nós, dia a dia, vamos tentar devolver a estes jogadores, porque eles sabem o que valem e sabem do que são capazes. Como ele é objetivo, né, nas respostas. E de fato, né, a gente sabe que o mais importante que foi atingido com a vitória de ontem foi o restabelecimento da confiança, ou pelo menos o início, que é exatamente a expressão que ele usou, quebrou o ciclo, aquele ciclo negativo, aquela nuvem negra. Você espanta a nuvem negra que está pairando sobre os jogadores. Então, beleza, agora respira e passo a passo, o próximo jogo é um jogo difícil.
O jogo de ontem foi um jogo fácil. Curitiba realmente é um time muito, muito fraco, então a gente não pode se iludir, mas foi importante para dar confiança. Agora sim, agora a gente tem condições de encarar um desafio mais encorpado e teremos na próxima quarta-feira, depois de amanhã, já um clássico contra o São Paulo. Depois vamos jogar contra o Bahia em casa, que é um jogo também um pouco mais complicado, se bem que o Bahia vem numa ascendente. E na quarta-feira da semana que vem, Flamengo no Maracanã. E esse vai ser um jogo legal de assistir por N razões. Um diagnóstico agora com mais tranquilidade, né? Ele voltou a vencer depois de 6 jogos. Seu diagnóstico, o que aconteceu aí? Porque até o momento o torcedor ainda não entendeu, né? 4 derrotas seguidas no Brasileiro, além dos 2 empates na Libertadores. É normal que não entenda, não é? Nós estamos a fazer 3 anos. Não sei se deu para ouvir bem a pergunta. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade de ouvir, mas o colega perguntou sobre se a comissão técnica já teria um diagnóstico de por que o Palmeiras entrou numa espiral negativa tão violenta, tão forte. 4 derrotas seguidas no Brasileiro, 2 empates contra o Boca e eliminação. E ele falou assim, o torcedor não entende o que aconteceu. Aí ele já começa a responder, é normal que não entenda. Tá bom, então vamos ver o que ele responde do ponto de vista da comissão técnica. Aqui no Brasil, 3 anos. É sinal para estar 3 anos aqui no Brasil é porque estamos a fazer as coisas bem. E realmente é a primeira vez que nós, enquanto grupo, desde que estamos cá, que estamos a passar por uma fase menos positiva. Temos que aceitar. Nada positivo. Porque ela aconteceu. Mas como já disse na coletiva anterior, só há um caminho. Só há um caminho, trabalho. Que é o trabalho. Que é o que nós temos feito desde que aqui chegamos. É verdade que a fase não vinha sendo boa, mas nós vamos dar resposta. Logicamente que o torcedor não estava habituado. Nós não estávamos habituados a passar por este ciclo. Não mesmo. Mas o que eu tenho a dizer ao torcedor é que estes ciclos de dificuldade, só com união, é que nós os conseguimos ultrapassar. Está se repetindo. E é isto que nós queremos fazer. Obrigado. Não respondeu. Né? Não respondeu. A pergunta foi, quais foram as razões por que tudo isso aconteceu? Não. A gente está aqui, a gente está fazendo um bom trabalho, é a primeira vez que acontece uma crise desse tamanho e a gente tem capacidade de dar resposta. Beleza, mas qual é a razão? Né? Que pontos vão ser atacados para que isso seja revertido? Não respondeu. Não sei se foi consciente, não sei se foi simplesmente um recurso ali para sair pela tangente, ou se foi uma defesa natural, né? Aquela tendência natural que as pessoas têm de fugir de pular pular as fogueiras, né? Pular as cascas de banana. Mas não respondeu. E a gente pode enumerar aqui algumas das razões, a gente já vem falando aqui há algumas semanas. Isso tem uma razão macro, que é a falta de peças de reposição do elenco. Quando você perde uma peça como o Dudu, tá muito claro, né? Que tudo começou quando a gente perdeu o Dudu. Quando a gente perde o Dudu, o time entra em parafuso. E a comissão técnica não conseguiu, dentro das opções disponíveis no elenco, achar alguém que fizesse o que o Dudu faz. Honestamente, eu achava que o Arthur poderia fazer. Achava mesmo. Mas o Arthur jogando ali pelo lado esquerdo foi uma tragédia. Uma tragédia. Eu não entendo como ele caiu tanto de rendimento, sendo que ele entrou tão bem encaixado, né, jogando pela direita, no início dessa segunda passagem dele pelo Palmeiras. Não entendo, realmente não entendo. Né? Talvez nem eles entendam por que o Arthur rendeu tão pouco. E aí o time ficou capenga. E aí o Rony parou de performar. E aí o Palmeiras parou de agredir. O Palmeiras virou arame liso.
Fica só cercando, cercando, cercando e não machuca ninguém. Acaba levando gols e acaba não conseguindo os resultados. Mas a razão técnica é a ausência do Dudu e a razão administrativa, a falta de peças que possam minimamente suprir a ausência de uma ausência importante, no caso, o Dudu. Então, assim, a gente termina um rápido react, né? Porque a coletiva foi muito rápida, menos de 4 minutos. Então, a gente termina aqui esse react e já criando a expectativa, então, para o clássico contra o São Paulo na quarta-feira. Lembrando que hoje, segunda-feira, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal, teremos mais uma edição do Verdazo ao vivo. Conto com o apoio de vocês. Sempre com a presença dos padrinhos do Verdazo, né? No Verdazo ao vivo. É sempre uma chance dos padrinhos poderem participar. Então, se você ainda não é um padrinho do nosso projeto, fica aqui mais uma vez o convite para que você se torne um apoiador e, quem sabe, possa participar com a gente dessa live, né? Vai ser um prazer. Ótima semana a todos, um grande abraço, saudações alviverdes.